Olá, olá, para levar informação direto da fonte a você, cidadão. Começa agora mais uma edição do Pod Legis, o podcast do Poder Legislativo. Nessa primeira etapa, nós estamos conhecendo os nossos parlamentares e hoje a gente está aqui com mais uma mulher, das duas que compõem o corpo dessa casa. Hoje a gente vai conhecer a Simone Sossai, a quem eu dou as boas-vindas nesse momento. Eu agradeço, Velta, essa oportunidade. É um momento muito bom para as pessoas nos conhecerem, né? A nossa história, da onde a gente veio. E isso é muito importante na formação do caráter de qualquer pessoa. Isso aí, de onde a gente veio? A gente começa com essa pergunta, Simone. De onde é que Simone veio? Quem são os pais de Simone Sossai? Eu vim do Espírito Santo, nasci em São Gabriel da Palha, mas eu morava na roça, né? Literalmente, meus pais, sou filha de agricultores, Francisco Maximino Sossai e da Ana Luísa Sossai. E a gente foi criado na roça mesmo, estudei na escola, aquelas multisseriadas, né? E foi uma vida, assim, muito... Apesar das dificuldades que você tem, você também é muito feliz, porque é uma vida muito tranquila e a gente tem qualidade de vida, né? Perto das pessoas que a gente ama. A simplicidade traz isso também, né, Simone? Exatamente. Idade, revela pra gente. 47 anos. Nesses 47 anos, quando foi que você chegou em Itabela? Quando foi que vocês vieram morar aqui? Itabela, nós chegamos em 92, né? Tem 31 anos, né, que eu estou aqui em Itabela e meus pais vieram para cá para tentar uma vida melhor, né? Itabela tem essa característica de oferecer oportunidade para as pessoas que vêm de fora. Por isso eu acho até que é quase uma colônia de capixabas, né? E assim, se você tivesse que se descrever, e agora você terá que fazer, como é que você se vê enquanto pessoa? Como é que você se descreveria? Eu sou uma mulher muito decidida, né? Eu não gosto de protelar os problemas. Eu acho que os problemas eles chegam para a gente resolver. Pensar a gente pensa depois, né? Sofrer a gente sofre depois, mas eu acho que em alguns momentos nós temos que ser muito práticos e objetivos. E eu me descrevo assim, eu me descrevo uma mulher prática, objetiva e muito forte mesmo. E quando eu quero as coisas, normalmente eu corro muito atrás delas. Eu sou meia teimosa também. Para quem me conhece melhor sabe disso. Falando ainda no contexto familiar de pais, quantos irmãos você tem? É filha única? Fala pro pessoal de casa. Então, nós somos uma família de 6 irmãos. Eu sou a caçula, tenho 2 irmãs falecidas e tenho também uma irmã adotiva. A família é bem grande. Família grande. Casada, filhos, fala um pouco aí. Eu sou casada, estou fazendo agora no mês de julho 23 anos de casada com Arley Pires. A gente se conheceu em Porto Seguro. Eu morei um período da minha vida 9 anos em Porto Seguro e lá eu conheci o Arley. E tenho 2 filhos, tenho a Júlia e o Diogo. E alguns cachorros também. Vamos falar de formação, tentar traçar aqui o seu currículo, teve oportunidade de estudo. Então, como eu comecei a falar lá no início, né? A gente morava na roça e algumas oportunidades são limitadas. Tanto a questão financeira para você poder sair para estudar, quanto, né, a localização. E hoje a gente tem até mais facilidade, né? Você tem hoje uma faculdade à distância e tudo, e na época a gente não tinha isso. Então nem todas as pessoas tinham condição de fazer faculdade, né? Quando a gente veio para Itabela, eu estava terminando o ensino médio, eu fiz técnico em contabilidade, o 3º ano eu fiz aqui no Colégio Municipal, e depois que eu terminei, a gente não tinha aquela expectativa de fazer uma faculdade. Então, o que aconteceu? Eu fui trabalhar, como a maioria, eu acho, né? Termina, você não tem como fazer faculdade, você vai trabalhar.
E eu sempre gostei de empreender, nunca gostei de ficar parada e nem de não ter meu dinheiro. E eu tive algumas oportunidades aqui em Itabela, que eu agradeço muito a essas pessoas, e hoje eu sei como é difícil você conseguir um primeiro emprego, você conseguir entrar no mercado de trabalho. Eu acho que um pouco até por isso, né? Contando aqui rapidamente dessa experiência, eu trabalhei na Orquídeas com Esmeralda, foi meu primeiro trabalho. Depois eu fui para Monte Alegre, fui ser professora de matemática, porque eu sempre gostei de exatas. Eu acho que essa praticidade, ela vem um pouco também dessa aproximação com a matemática. E eu tinha feito um teste na Decalto, na época, e fui selecionada. Foi quando eu retorno para Itabela e fiquei trabalhando na Decalto. Depois tive uma experiência também na Autopeças Colatina, e depois eu fui para Porto Seguro. E em Porto Seguro eu fiquei trabalhando 9 anos. Fui ser vendedora eu fui para administrativo, e depois eu passei a ser gerente. Na época eram 5 lojas em Porto Seguro. E depois retorno para Itabela quando eu tenho uma proposta do meu irmão para a gente poder abrir a Irrigue Mais. Aí foi quando eu já estava casada e eu volto para Itabela. Então, assim, as oportunidades parece que elas sempre estavam aqui em Itabela. E eu trago isso comigo, esse carinho por essa cidade e o desejo da gente que quer ver essa cidade assim sempre desenvolvendo, né? E quando eu volto para Itabela, aí vem a oportunidade de fazer faculdade. Depois dos 2 filhos já maiores e a faculdade à distância, que eu acho que a gente, né, tem que agradecer, que é a oportunidade de você que não teve conseguir estudar, foi quando eu fui fazer Ciências Contábeis na Unopar. E finalizei, né, terminei Ciências Contábeis, e quando eu me coloco como pré-candidata a vereadora, é quando eu venho uma outra necessidade. Eu sou da área privada, então para mim entrar no setor público, eu precisava me preparar, eu tenho que saber para onde eu vou, né? E aí veio a necessidade de fazer gestão pública. Em meio à campanha e tudo, eu imaginando que se eu fosse eleita eu precisava estar preparada, aí eu fiz uma pós-graduação em gestão pública. Me ajudou e me ajuda muito. Chegou a atuar na área de contabilidade ainda, depois da faculdade? Na verdade, eu comecei, mas aí eu não conciliava com a minha empresa. Então, eu priorizei a minha empresa e deixei a contabilidade de lado, porque naquele momento não compensava, né? Eu fiz uma avaliação e não dava para mim conciliar as duas coisas. A contabilidade exigia muita dedicação e que eu não tinha tempo para estar estudando, para estar indo a fundo. Mas você traz tudo para o seu dia a dia. Eu costumo dizer que tudo que a gente faz, você não perde, você só ganha, né? Todo conhecimento que você busca, talvez você nem perceba tanto, mas você vai usar ele no seu dia a dia. Agrega. Agrega, com certeza. Deu para trazer um pouco desse conhecimento aqui para o trabalho no Legislativo? Com certeza. Com certeza absoluta, ajuda demais, ajuda mesmo, e principalmente quando a gente fala de gestão pública, né? Que o legislativo, ele exige muito conhecimento, por mais que de uma forma geral não é visto assim, legislar demanda conhecimento. Criar leis, né? Criar leis, fiscalizar, né? Você saber o que é um processo licitatório, você saber como funciona, né? A gestão pública é muito importante não só para o legislador, mas para qualquer gestor. Eu acho que deveria ser até uma exigência para você ocupar certos cargos públicos. Simone, vamos falar de religião. Tem alguma religião? Segue alguma? Sigo, nasci, né? Meus pais eram católicos, eu sou católica, criei meus filhos dentro da Igreja Católica, eu sou praticante, participo de pastoral e também eu tenho um grande amor dentro da Igreja Católica, que é o Encontro de Casais com Cristo. É o ECC, que foi assim um divisor de água na minha vida, na vida da minha família, e eu defendo muito a importância
do casal, da família, estar dentro de uma religião. Mas, ao mesmo tempo que eu falo para você que eu sou católica praticante, eu também, eu acho, e sempre que possível, né, eu vou em outras igrejas que me convidam, porque a gente precisa ter uma religião. Eu acho que independente de qual religião, você está ali buscando Deus. O caminho pode ser, às vezes, um pouco diferente, mas o objetivo é o mesmo. Perfeito. Vamos falar de política agora. Teve um momento da sua vida que você decidiu entrar na política. Que momento foi esse? Quando foi isso? E o que te motivou a entrar para esse meio? Essa pergunta ela é bem engraçada, porque assim, eu nunca tinha uma pretensão política. Tinha alguns amigos, né, que quando assistirem vão lembrar que alguns momentos de descontração, um churrasco e tal, e sempre brincavam que eu deveria entrar na política, que eu era política. E meu marido era totalmente contra, que se eu entrasse na política, não, eu te largo se você entrar na política. Então, assim, eu nem cogitava essa ideia de entrar na política. Mas eu trago dentro, né, da política meu irmão, que sempre esteve envolvido, de forma direta, indireta, mas ele sempre esteve ali presente na política. E no final de março de 2020, ele chegou lá em casa, na quarta-feira, e que queria falar comigo, né, e com Arley, e que eu poderia ser candidata a vereadora. E a primeira resposta que eu dei para ele: você tá ficando doido? De cara. De cara. E aí ele falou assim: não, tô falando sério, o pessoal falou que seu nome é bom e você tem muita chance de eleger. E como eu já sabia da resistência de Arley, então eu joguei a bola para ele, né? Então você resolve, porque se eu decidisse ali, ele não ia aceitar. Então eu joguei para ele. E Leomir foi muito sábio, eu acho que a expertise que ele já traz com ele, e ele falou assim: não, faz assim, vamos filiar no partido e a gente vê, fica como pré-candidata. Se não der certo, a gente recua e desiste da ideia. Aí o Arley concordou, eu acho que foi aquela: não, vamos só ver, né? E depois que você entra, graças a Deus, as pessoas foram me abraçando, as pessoas vieram para a campanha, né? E a coisa cresceu, e eu sei que eu filiei no último dia que poderia filiar, era quase 5 horas da tarde já. E graças a Deus e ao povo de Itabela, o carinho, o reconhecimento, eu acho que pelo trabalho, não só o meu, mas da minha família, né? Dentro desse município, eu consegui, num tempo recorde, ser eleita dentro de um grupo muito forte, que eu fui eleita pelo Progressista. E isso, para mim, é motivo de muita alegria, de muita gratidão e muito orgulho. E, ao mesmo tempo, eu trago isso todos os dias da responsabilidade que eu tenho com essa cidade e com a nossa população. Alguns vereadores buscam uma área de atuação, ou tem como principal uma área de atuação. Você escolheu alguma área para atuar, seja na saúde, educação, ou não tem uma especificidade assim, não defende uma causa específica? Então, eu né, apesar de ser da área privada, eu tive uma experiência, além do encontro de casais, dentro da loja maçônica. Quando eu fui presidente da Fraternidade Feminina, nós tivemos muitas ações sociais. Mas, quando eu chego dentro da política, eu trago a bandeira realmente do empreendedorismo, né? Porque eu acho que a gente, gerando emprego, a gente gera renda e oportunidade para as pessoas. Mas um fato assim muito inusitado, que quem acompanha nas minhas redes sociais pode até ver, não foi premeditado, foi acontecendo no decorrer dos dias. Eu levanto a bandeira da mulher. Por quê? Não imaginava, nunca pensei, vou ser feminista, nunca tive esse perfil. Mas quando eu chego dentro da política, que eu vejo que a gente tem tanta coisa para buscar, né? Nós estamos numa cidade fez agora 34 anos, que a gente olha para uma galeria de uma Câmara, que a gente não vê uma mulher presidente de uma Câmara, que a gente não vê uma mulher prefeita, e a gente tem apenas nesse cenário
uma vice-prefeita. E dentro do legislativo também o número de mulheres muito reduzido e por muitas vezes mulheres que não tinham uma voz ativa. Eu levanto essa bandeira porque nós precisamos trazer as mulheres para a política. Nós temos problemas ainda na questão do emprego? Temos, muito. Nós não temos o salário igual dos homens, mesmo fazendo a mesma função, mas quando a gente chega dentro da política, a necessidade que nós temos de ser reconhecidas, de ser respeitadas, das pessoas verem a nossa importância dentro da política, eu pego essa bandeira e eu trago ela comigo, que nós precisamos de mais mulheres na política e mulheres protagonistas, mulheres com voz ativa, muito diferente de um período que a gente não tinha esse mesmo olhar, e eu acho que isso fez com que a gente não tivesse o respeito, até dos próprios colegas por muitas vezes. Quando você se tornou vereadora, sua visão mudou? Por exemplo, antes imaginava que ser vereador era uma coisa, que poderia fazer isso ou aquilo, e agora tem um entendimento diferente? Muda porque a gente vê a dificuldade, né? A gente vai no ponto das coisas que você quer resolver e você não consegue. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que é reflexo dessa visão do que é ser vereador, foi logo que eu assumi meu mandato, com 2 meses, eu fui descobrir uma pressão alta. E um dos motivos, eu não tenho dúvida, é quando você chega numa policlínica e vê uma fila gigantesca e você não vê uma solução para aquele problema. São tantos entraves para você conseguir, né? E a limitação, eu acho, do vereador que a gente vê hoje. Tem coisas que o vereador define, mas tem coisas que ele não define. E as pessoas têm uma visão errada disso, né? Então, assim, quando eu chego, que eu vejo no dia a dia como que eu tenho esse choque de realidade. Porque você está no setor privado, você é acostumado assim, eu quero comprar essa xícara, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro a xícara, pronto. E a gente, quando chega dentro do setor público, a gente vê que as coisas não funcionam assim, né? Muitas vezes eu quero fazer isso, mas eu não consigo ou eu não posso. Então, eu acho que a visão do vereador que eu tenho hoje, e que eu acho que é muito, muito ruim para você estar nesse papel de vereador e não conseguir fazer o que você quer. Eu acho que são as nossas limitações. Seria muito bom se a gente, né, como alguns colegas falam por vezes, se a gente tivesse a caneta, né? A caneta que define o que você faz ou não. Se pudesse destacar hoje, assim, a maior dificuldade de ser vereador seria essa, então? Seria essa. O sofrimento por você não conseguir fazer o que você tem vontade. Esse é meu maior problema. Pronto. E para que as pessoas de casa passem a compreender de forma mais clara o verdadeiro papel do vereador, porque hoje o vereador ainda se divide, faz aquele trabalho social que não é a obrigação dele, mas acaba ajudando de uma forma ou de outra, e tem também o seu papel aqui dentro da casa, o verdadeiro papel do vereador. Como é que a gente pode falar isso para as pessoas? O verdadeiro papel do vereador é legislar. O que é legislar, né? É a gente criar leis que impactuam diretamente na vida das pessoas. E outro que é muito importante e não é muito observado também é a questão da fiscalização e o acompanhamento do orçamento, né? O orçamento que o gestor manda, que vai ser utilizado nos próximos anos, como serão aplicados os recursos do município, e isso é muito importante. Eu tenho um amigo que ele fala assim, muitas vezes a gente se preocupa muito com quem vai ser o prefeito e não se preocupa com a Câmara, né? Sendo que o papel da Câmara, ele é muito importante, muito importante. A gente, às vezes, igual como eu falei, a gente reclama, às vezes, de não conseguir resolver certas coisas, talvez seja até por essa cobrança de um papel que não é nosso, né? Então, isso eu acho que demanda essa cobrança realmente que a gente tem. Falando dos trabalhos internos aqui da casa, você participa de uma das comissões. No primeiro biênio, eu estava como relatora da Comissão de Finanças e era a primeira secretária. E agora, nesse segundo biênio, eu estou como membro da Comissão de Justiça e Redação.
Tem tido bastante reuniões aqui ultimamente, especificamente agora que está se encerrando o primeiro período legislativo do ano de 2023 e demanda muito tempo do vereador, né, Simone? Demanda, e principalmente a Comissão de Justiça e Redação, ela tem um papel muito importante, que todos os projetos de leis, eles passam, né, sempre pela Comissão de Justiça e Redação. Ela vai tratar diretamente das leis, né? E ontem mesmo nós tivemos aqui reuniões muito importantes, que amanhã nós teremos a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a LDO ela vai direcionar, quando chegar o orçamento para o ano de 2024, como serão empregados os recursos. Muita gente não tem conhecimento, né, de tudo isso que acontece aqui. Até falar, o vereador não faz nada, mas é muito, como você falou, muito trabalho, muitas reuniões, e eu acho que é disso que a gente precisa. A gente precisa de vereadores que acompanhem, que busquem informações, e quando chegar qualquer matéria para poder votar, que ele esteja ali realmente representando a população e votando para o bem coletivo. Simone, se tiver algum assunto que a gente não abordou aqui, que você gostaria de falar, fica à vontade, o espaço está aberto. Rapaz, a gente sempre esquece, né? Falamos de tanta coisa. Tanta coisa, né? Mas assim, eu quero agradecer, né? Eu acho que melhor é agradecer a Deus, agradecer mais uma vez a cada um de vocês que confiaram em mim, por eu estar aqui hoje, outros que passaram a me conhecer que não me conheciam, e eu quero reafirmar meu compromisso com cada um de vocês, que eu estarei aqui trabalhando até o último dia do meu mandato, para o desenvolvimento de Itabela, para a qualidade de vida para toda a nossa população, e que Deus esteja nos dando força, nos direcionando. Nós vamos ter aí 2024, um ano de muitas decisões importantes para o desenvolvimento, para o futuro do nosso município, e que nós estejamos assim sempre todos focados no mesmo objetivo, que é o melhor para a nossa querida cidade de Itabela. E assim a gente chega ao fim de mais uma edição do Pod Leges. Eu agradeço, Simone, por estar aqui com a gente, por participar dessa edição do Pod Leges. Aproveite e se inscreva em nosso canal, caso você ainda não é inscrito. Deixa o joinha, comenta embaixo o que você achou da entrevista. E a gente se vê na próxima edição. Podcasts é o poder do Pod Leges, é o podcast do Poder Legislativo para levar informação direto da fonte a você, cidadão. Até mais. Tchau, tchau. Envolvi.